Galera, o que acontece? A gente está diante de um tema que é recorrente aqui no UP, que é falar sobre a parada do namoro. Por quê? Eu acho que mais ou menos assim, fazendo uma retrospectiva, eu tentei rever as mensagens que a gente já tinha pregado sobre isso, e eu reparei que mais ou menos uma vez por ano a gente fala sobre isso, e chegou justamente esse dia, sua oportunidade chegou, beleza? Então a gente vai falar sobre namoro mais uma vez. Por que esse tema é importante? Porque eu sei que esse tema passa pela sua cabeça o tempo inteiro, seja positivo ou negativamente, você pensa em namorar, ou você não está namorando e as pessoas estão, enchendo sua paciência por causa disso, porque você não está namorando e a galera também fica, botando a pressão em você. Então, a gente vai falar exatamente sobre isso. Hoje eu estava dando carona para 2 irmãos aqui da igreja, num pedacinho aqui curtinho. Só que aí o carro que eu peguei emprestado era um carro automático, e meu carro não é automático não, meu carro é normal. E aí eu estou acostumado a pisar em embreagem, né? Cara, eu dei um pisadão assim, só que era freio em vez de pisar na embreagem do carro automático, e pisei com a esquerda assim. Aí todo mundo olhou para minha cara, tipo, o que você fez, né? E eu pensei também, não sei o que eu fiz. Aí eu pensei, não, realmente eu pisei aqui. Pisei errado. Sabe, existe uma expressão que é freio de arrumação. Você já pegou um ônibus alguma vez na sua vida, né? Que você pensou assim, cara, esse ônibus está muito lotado, não tem mais espaço. Mas é o motorista. O motorista dá um pisadão no freio assim, aí parece que joga todo mundo lá para frente. Aí quem está lá atrás vê, tem um pouquinho de espaço aqui para eu respirar. Freio de arrumação. O tema de hoje, meu amigo, é freio de arrumação. Dei um pisadão, vamos dar um pisadão no freio, e aí a gente vai ver quem vai sobreviver aqui, beleza? Vou fazer a contagem, tirar foto do rostinho de vocês, aí a gente vai ver quem vai voltar semana que vem e quem não vai voltar. Só eu que estou me divertindo até agora, isso é normal, gente, na minha vida. Isso é coisa normal. Às vezes eu me divirto, ninguém se diverte. Fazer o quê? Cara, estamos no livro de Gênesis, beleza? Na leitura bíblica também, a igreja está fazendo uma leitura. Não sei se você sabe, mas todo mundo está lendo Gênesis agora. E aí a gente passou recentemente aqui pelo capítulo 2. E no capítulo 2 a gente vai ter a base dos relacionamentos assim estabelecidos por Deus. Beleza? Então saca só, a Bíblia não fala sobre namoro, não fala simplesmente nada sobre namoro. Por quê? Porque no tempo em que a Bíblia foi escrita, nesse tempo aqui, não existia namoro. Então a Bíblia não vai falar sobre algo que não existia. Então a Bíblia não fala sobre ações, criptomoeda, sobre aplicativos, e a Bíblia também não fala sobre namoro. Só que, como que a gente pode pegar um princípio bíblico antigo e aplicar a algo recente? Então a gente lê a Bíblia, tenta entender o coração do ensino naquele algo passado e tenta aplicar o coração desse ensino a algo novo. Então, por exemplo, se a gente for falar de dinheiro, criptomoeda, ações, sei lá, e eu entendo muito disso, nada. Beleza? Não sei nada disso. Mas qual o princípio que eu pego? Vou ler Jesus falando sobre você ter 2 deuses, ou achar que tem 2, que você vai servir a Deus e ao dinheiro. Então Jesus diz que o dinheiro pode ser uma divindade. Se você serve ao dinheiro como uma divindade, então você não serve na verdade a Deus, você só pode ter um Senhor. Quando a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é um problema, beleza, é o princípio para outros problemas. O amor ao dinheiro, não o dinheiro. Então, eu vou olhando para aquilo que a Bíblia diz e penso assim, cara, ter dinheiro é problemático de acordo com a Bíblia? Não, o problema é meu coração estar naquela parada, isso que é problemático. Então, eu aplico isso às ações hoje, à criptomoeda e sei lá o quê. Quando a gente fala sobre namoro, a gente vai tentar ver como que Deus estabeleceu os relacionamentos interpessoais.
e a gente, a partir disso, vai chegar a conclusões para os nossos dias. A gente está no livro de Gênesis aqui, não sei se você entende, mas apesar de ser uma opção de história de uma opção de gente, Gênesis é considerado lei. Então, para essa galera aqui, que guardou esse texto, beleza? Para essa galera que escreveu esse texto, para essa galera que interpretou esse texto, no tempo de Jesus, por exemplo, para Jesus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses livros são a lei de Deus. Então, não é só Êxodo nos 10 mandamentos, capítulo 20, beleza? Não é só Deuteronômio que é a repetição da lei. Não, Êxodo é a lei de Deus. Então, a gente vai ler esse texto aqui, tentando entender qual é o princípio de Deus para a nossa vida. Até aqui, alguém entendeu o que eu falei? Até aqui, a Bíblia não fala sobre namoro, a Bíblia fala de coisas do passado, que muitas vezes a gente consegue fazer pontes com coisas do presente, e a gente vai tentar entender o espírito aqui da lei, o coração de Deus nessa lei, e Gênesis é lei, não é só história de algumas pessoas ou da fundação do povo de Israel. Até aqui tudo certo? Beleza, o texto que a gente vai ler aqui é o texto que fala sobre a criação de todas as coisas e do homem e da mulher. E agora a gente vai ver o finalzinho do capítulo 2. O que está rolando aqui? Nesse momento a gente tem o resumo do relato da criação, beleza? E nesse resumo do relato da criação, você vai ter a criação da mulher, e aí aquilo que é a reação do homem em relação à criação da mulher. Então Adão, quando viu Eva, ficou apaixonado por ela, e aí ele diz um primeiro poema escrito na história, que é esse aqui, ó, em cima do verso 24, aí, verso 23, disse então o homem, que é Adão, eu não ia ler essa parte, né, eu botei só 24, mas beleza, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esse foi o primeiro poema escrito, tudo bem, não foi? Ele não saiu muito bem, não é isso, no primeiro poema, mas ele tentou expressar alguma coisa que a gente não entende. Quando a gente lê essa expressão assim, osso dos meus ossos e carne da minha carne, a gente pensa assim, cara, que coisa estranha. O que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, Eva, você é perfeita para mim, é isso que ele está dizendo. Entendeu? Ele olha para a mulher e ele diz que ela é perfeita, porque ela é tudo o que ele precisa. O que ela é, ele é também. Então, ele quer ficar juntinho dela. É uma declaração de amor maneira. Você não entendeu? Não sei se ela entendeu, mas é uma declaração de amor. Ele tentou fazer, fez de coração. Beleza? Como meus filhos fazem um desenho para mim. Pô, o desenho é feio. Eu sou feio no desenho. Eu sei que eu sou feio, mas no desenho dos meus filhos eu sou mais feio ainda. Mas eu sei que é de coração. Estão tentando me agradar. Verso 24, agora sim, o texto que a gente vai meditar nessa noite. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém e amém. Beleza? O que esse texto vai ensinar para a gente? Então, cara, o que eu gostaria de estabelecer com vocês? Uma única consideração nessa noite. A Bíblia, então, única consideração, a Bíblia estabelece o que é o casamento segundo a vontade de Deus. Cara, se um namoro é uma preparação para o casamento, a Bíblia estabelece o que é o casamento segundo a vontade de Deus. Beleza? Pô, Clóvis, é você que está dizendo isso? Não. É a Bíblia que está dizendo isso. É a Bíblia que está dizendo. Sabe quem inventou a palavra casamento? Foi, toda a tradição judaico-cristã que inventou esse negócio. Essa invenção, o casamento, surgiu aqui. Beleza? Então, qualquer um que depois falar de casamento, está falando de modo inapropriado, errado. Quem tem autoridade é essa galera aqui que falou primeiro. Então, eu posso falar de casamento de outro modo que não seja isso que está escrito aqui em Gênesis 2, 24?
Poder até pode, né? Poder no mundo das possibilidades, da hipótese. Porém, você não tem propriedade para falar, beleza? Não tem propriedade, não tem lugar de fala nessa história. Não tem, por quê? Porque quem inventou esse negócio foi essa galerinha aqui. Quem inventou esse negócio foi Deus. Quem inventou esse negócio foi Adão e Eva. Esses caras têm lugar de fala. E você não, nem eu, nem ninguém que queira se meter. Portanto, olha o que a Bíblia estabelece como fundamento para o casamento. E o namoro vai ser, então, uma preparação para esse momento tão especial do casamento. A Bíblia diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe. Então, o que a gente tem que entender? O princípio bíblico casamento é deixar pai e mãe. Casamento é isso. Tem que deixar. Por mais que a gente seja muito apegado, nem todo mundo é, né? Eu, por exemplo, não era. Por mais que a gente seja muito apegado a pai e a mãe, por mais que o nosso pai seja muito legal, ou nossa mãe seja muito legal, ou vovô, ou vovó, não sei quem que está te criando, beleza? Cara, ou tia, não sei. Qualquer um que esteja dentro da tua casa, você tem que saber o seguinte, você tem que deixar a sua casa agora. Então, para você poder se casar, você vai ter que ter condições financeiras para deixar a casa dos seus pais. Mas meus pais têm, né, uma casa, um puxadinho, um não sei o quê, ou deixa eu ficar, ou tá tranquilo, ou eles ficam na sala e eu domino a casa. Não, cara. Tá dizendo aqui que você tem que deixar pai e mãe, então você vai ter que ter essa condição financeira. O lance é que no tempo da Bíblia, isso era muito natural e acontecia cedo. Então o que rolava aqui? Essa galera, essa sociedade que se estabeleceu a partir desse texto de Gênesis, era uma sociedade que tinha 12 tribos, você vai ver isso no final aqui, então grupos grandes, cada um desses grupos tinha já a sua terra, e a galera já tinha toda uma legislação de herança, de modo que assim, ninguém ficava sem casa, beleza? Ninguém ficava sem condições de viver. Agora é diferente, o que a gente vive hoje? A competição sinistra, então a gente tem que primeiro, né, enfrentar essa escola, depois, aquilo que foi inventado no escritório do capeta, um negócio chamado Enem. Cara, um negócio do mal, é um negócio do mal que existe, com um critério que ninguém entende, chamado TRI, e a nota de redação também totalmente maluca, tudo maluco. Aí você tem que fazer Enem, aí você tem que ver no SISU se você vai conseguir alguma coisa. Aí se você conseguir, você tem que fazer faculdade, aí quando termina a faculdade, você pensa, está fazendo aí o TCC, não é isso? Aí se termina a faculdade, você pensa assim, beleza, terminei. Aí você deixa de ser universitário para ser desempregado. Muda de status. Agora vai melhorar. Não, agora você está desempregado, meu amigo. Aí agora você tem que arrumar um trabalho para você poder ter condições de você estabelecer uma família. Nesse caso aqui, quem era pescador, filho é pescador, neto é pescador, e todo mundo é pescador, e já tem as coisas para ser pescador, tem rede, tem anzol, tem barco, sei lá. Quem é pedreiro e vai ser, e o filho vai ser, padeiro vai ser, assim por diante. Então, nessa sociedade, o casamento era um pouco mais tranquilo. Por outro lado também, essa livre escolha que a gente tem hoje, nesse tempo não tinha, e não havia crise, beleza? Adão só tinha Eva, não é isso? Não tinha mais ninguém. Eva só tinha esse cara também, e não tinha mais ninguém, estava tranquilo. Nos tempos de Jesus, sabe como é que rolava um casamento no tempo de Jesus? Dia seu pai, sua mãe, sei lá, seu responsável saía de casa, falava assim, vou ali e já volto. E quando voltava, falava assim, acabei de te prometer em casamento. Só eu que achei graça de novo. Acabei de te prometer em casamento. Como assim? Você falou que ia ali fora ia voltar? Conversei com a família tal, e a gente acertou que você e fulana ou fulano vão se casar.
E era assim, simplesmente assim, sem crise, sem problema nenhum. Os tempos agora são outros. Agora a gente tem mais liberdade nesse sentido da gente escolher o que a gente vai fazer. Então, se meu pai é padeiro, eu não preciso ser padeiro mais. Mas, por outro lado, existe muito mais exigência e muito mais dificuldade. Se a gente quiser, então, viver no padrão dos nossos pais, pô, é muito mais difícil ainda, né? Geralmente, porque nossos pais construíram uma vida, né, durante toda a existência deles. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar a minha esposa, a gente chegou a essa conclusão, ó, pô, o padrão de vida que seu pai te dá, aí, ó, os meninos têm que tapar o ouvido nessa, não ouve isso não, só as meninas que vão ouvir essa parte, tapa os ouvidos aí. Aí, duvido, né, que eles não vão ouvir, né, tão assim, né, tipo, o buraco da orelha é aqui, o cara tá com a mão aqui assim, né, ou na frente aqui que não tá tapando nada. E aí eu falei assim para minha esposa, poxa, o padrão de vida que seu pai te dá, eu não posso te dar, beleza? Teu pai tem, sei lá, 60 anos. Então não tem condições, eu não tenho 60 anos igual seu pai. Mas, por outro lado, e aí né, as meninas têm que tapar os ouvidos e os meninos, agora é destapar. Pô, você tem que dar alguma coisa decente, né, para a pessoa que está vivendo com você. Nesse tempo não era comum, né, ou era totalmente incomum que a mulher tivesse que sair de perto de onde ela morava para fazer alguma coisa. O homem já poderia fazer algo nesse sentido. Mas hoje a gente vive essa cultura que, pô, todo mundo trabalha. Eu, por exemplo, eu trabalho, minha esposa trabalha e a gente se reveza em tudo, se vira em tudo e vida que segue. Beleza? Ou seja, para você começar a namorar, falei isso tudo para você entender isso. Para você começar a namorar, você tem que ter uma perspectiva de deixar a casa dos seus pais. Ou deveria. Beleza? Então, tipo assim, cara, Clóvis, eu não tenho onde cair vivo, né? Nem onde cair morto. Cair morto você vai ter, vai cair no chão, morreu, cai no chão. Cara, eu não tenho onde cair vivo, meu irmão, não tenho. Eu não faço nada, recebo mesada, minha família me dá, pô, 200 pratas por final de semana. Ó, se te dá isso, comemora, hein? Nunca ganhei nada disso. Ah, minha família me dá sei lá quanto por final de semana. E aí, cara, então, pô, você acha mesmo, eu que te pergunto, você acha mesmo que está na hora de você namorar? Qual é a perspectiva que você tem de deixar pai e mãe para se unir a uma pessoa? Daqui a quantos anos? E, por experiência própria, eu namorei uma menina que eu conheci na escola. Então, estava no 3º ano, né, a gente começou a namorar. Cara, mas demorou para a gente casar, então isso foi difícil pra caramba. Porque uma coisa é você namorar 1 ano, 2 anos, outra coisa é você namorar muito mais do que isso. Por quê? Porque, cara, você está cheio de hormônio, a outra pessoa está também, e está todo mundo muito novo, e a nossa cabeça é muito doida. Então, é muito difícil você se preservar no casamento, como a Bíblia ordena. Então, saca só, o que eu estou falando? É da Bíblia, beleza? Da Bíblia. Então, o que a Bíblia vai dizer? Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que o corpo do marido pertence à mulher, e o corpo da mulher pertence ao marido. Ou seja, o nosso corpo só pode pertencer ao nosso marido ou à nossa esposa, ao nosso cônjuge. Não pode pertencer a mais ninguém. Se não é casado, é contra a Bíblia. Então, se você quer ter a bênção de Jesus sobre o seu relacionamento, então você vai ter que calcular essa parada. Pô, falta quanto tempo para eu ter condição de deixar pai e mãe? Para me unir a uma pessoa? Pô, falta muito. Cara, então talvez não seja a hora de você namorar. Todo mundo que me pede conselho, eu aconselho a não namorar. Só que ninguém ouve. Cara, marca comigo,
Som, voltou. As pessoas me pedem conselho, eu fico até triste, porque, Clóvis, não sei se eu namoro. Eu falo, não namora. Aí, semana seguinte, comecei a namorar. Pô, para que pediu meu conselho, então? Né, ficar sem o conselho. Então, galera, tem que deixar pai e mãe, tem que ter essa condição de deixar pai e mãe. Agora, já estou numa fase da minha vida que eu já ganho meu dinheirinho, ou já estou muito pertinho de me formar, e aí, nesse sentido, eu acho que eu não vou ficar tanto tempo desempregado. Agora, eu acredito que você já esteja no caminho para você se preparar para o casamento. A gente aqui, na igreja, não defende esse negócio de corte, beleza? O que é corte? Uma historinha aí que inventaram, que a pessoa vai namorar, sem dar a mão para o outro, sem dar um beijo, sem fazer nada. Cara, isso pra gente é colocar um peso nas costas de vocês, que a gente mesmo não carregou. Eu, quando namorei a minha esposa, eu beijava a minha esposa, tudo mais, e aí depois que eu casei também, beleza? Só pra não ficar assim, né? Namorei, beijava, aí casou. Não beija mais. Não, continua. Mas aí, saca só, eu não vou dizer pra você, namora fazendo corte, que aí ninguém, né, beija ninguém. Cara, o problema é seu. Você quer fazer, pensa bem, se você fizer um propósito diante de Deus, a Bíblia diz que você tem que cumprir. É melhor não fazer o propósito do que fazer e não cumprir. Beleza? Vai fazer propósito de namorar sem beijar? Cara, pensa, ora, direitinho, pensa bem. Fez o propósito? Aí, meu irmão, vai ter que aguentar até o final. Eu já fiz propósito maluco também na minha vida e já me dei mal. Uma vez eu fiz um propósito aí, que eu ia fazer um jejum, tomei uma vacina, e estava no meio do negócio, aí comecei a ter febre, aí comecei a ficar doente, e estava jejuando, só que eu já tinha feito o propósito do jejum, e aí, como é que você resolve esse negócio? Beleza? Então, aí você pensa assim, posso quebrar o jejum? Não posso? Será que nesse caso vai poder? Então, mesma coisa você, se fizer propósito diante de Deus, vai ter que cumprir. Agora, pensa bem antes de fazer qualquer tipo de propósito. Por outro lado, eu fiz um propósito de ficar pertinho de uma pessoa e eu não beijo essa pessoa. Mas o meu irmão beija. Problema é dele e problema é seu. Cada um com seus problemas. Você não julga seu irmão não julga você, e a gente, tenta caminhar junto. Olha só o que mais a Bíblia diz. A Bíblia diz que tem que deixar pai e mãe, tem que se unir. Então, é claro que essa união requer o relacionamento íntimo, mas é só depois que deixa pai e mãe. Então, o relacionamento íntimo vem depois de deixar pai e mãe. Você entende o que eu chamo de relacionamento íntimo? Se não entende, maravilha, fico feliz. Mas se entende, você sabe do que eu estou falando. Então, é só depois de casar o relacionamento íntimo. Porém, quando casa, tem que ter relacionamento íntimo. Por que eu estou dizendo isso? Você está namorando um menino, o menino está dizendo que fez um propósito diante de Deus e que não vai te beijar. Beleza? Você tem que estar segura se esse cara vai te beijar depois que você casar. Não é isso? Ele quer te beijar, ele vai querer te beijar depois, porque tem gente que se esconde, infelizmente, galera, o ser humano é mau, eu sei disso pelo meu próprio coração. Então tem gente que se esconde nesse tipo de propósito. Então não está muito interessado em você, diz que fez um voto para não te beijar, porque não gosta de te beijar, beleza? E aí, não, fiz um voto, tá diante de Deus, não vou te beijar. E você está colocando esperança que vai casar com aquela pessoa, que aquele negócio vai para frente. Então você tem que tomar muito cuidado. Olha o que mais a Bíblia diz. A Bíblia diz, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher. Então, o relacionamento bíblico é homem e mulher, beleza? Heterossexual, é o relacionamento bíblico. Homem e mulher, e um homem e uma mulher, beleza? Monogâmico. Então, é um homem e uma mulher,
e somente assim. Pô, Clóvis, mas a sociedade diz que pode ser uma opção de coisa diferente. Paciência. Paciência. Beleza? A Bíblia está dizendo que é heterossexual e é monogâmico. Pergunta muito importante. Eu sou obrigado a namorar alguém? Não, ninguém está te obrigando. Beleza? Eu sou obrigado a me casar? Não, ninguém está te obrigando. E a gente vai ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas que não foram casadas. Tudo bem? E viveram a vontade de Deus de modo pleno. Então, aqui é a ditadura, então, do relacionamento heterossexual e monogâmico. Não, não é não. Se você quiser viver sozinho também, maravilha. O apóstolo Paulo viveu assim. Clóvis, eu tenho, 20 anos, nunca namorei ninguém, não sei se quero namorar. Amém, beleza, vamos morar junto. Gostei da sua história, fico feliz pra caramba. Eu tenho 30 anos, cara, nunca namorei ninguém, não sei se quero namorar nem me casar. Maravilha, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos participar da vigília. Que legal, que vergonha que há nisso. Nenhuma. O apóstolo Paulo devia ter lá seus 50 e tantos anos, e diz, Pedro é casado, eu não sou. E eu sirvo a Deus do meu modo, e Pedro vai servir a Deus do modo dele. Qual é o problema de você ter um relacionamento? O relacionamento é exigente. Por isso que a gente coloca aqui, isso é uma regra que está na Bíblia? Não, não está. Beleza? Mas isso é um propósito que a gente fez no nosso ministério. Beleza? Então, qual o propósito que a gente faz aqui no nosso ministério? Cara, se você tem menos de 16 anos e está querendo namorar, com a autorização dos seus pais, tem que lembrar sempre disso, beleza? Honrar pai e mãe, honrar seus responsáveis, isso é mandamento bíblico com promessa, é assim que se vive, beleza? Quer morrer cedo, começa a desobedecer sua família, é o que a Bíblia diz, é assim. Show, conversei com os meus pais, eu tenho 14 anos, tenho 15 anos, meus pais me liberaram, eles estão de boa, eles disseram que eu posso namorar quem eu quiser, está tudo certo. A gente diz então, amém. Só que aqui na igreja, a gente faz o seguinte propósito. Cara, se você vai se dedicar a um relacionamento muito novinho, isso já é problema suficiente para você resolver. Resolve esse problema, não vai servir aqui no nosso ministério, não tem espaço para você servir, que é muita coisa para sua cabeça. Então, quer namorar? Tenho 15 anos, maneiro, vai namorar. Sua família autorizou? Vai namorar. Mas eu quero, namorar e quero servir na câmera e quero, ajudar aqui no louvor e... Não. Peraí. Escolhe aí uma coisa ou outra. Por quê? Porque isso vai ocupar a sua vida, isso vai dar trabalho, isso vai gerar problema. Queridos, a gente viveu isso durante a nossa vida. Por experiência, a gente sabe que isso é problemático. Agora, existem exceções. Recentemente eu casei uma menina de 19 anos. Quem diz amém aí? Cara, a menina com 19 anos se casou, beleza? Então, de repente, se essa menina começar a namorar com 15, não é cedo para ela, entende? Por quê? Porque ela se casou com 19 anos. Então, começou a namorar com 15, namorou 4 aninhos, né? Quando estava ali com 18, já estava assim, vou casar. Igual a mim no final da faculdade. Final da faculdade, meu amigo, eu ia para aquele espaço lá do Graguatá e ficava assim, vai terminar, não aguento mais, vai terminar. É menos um dia. Era assim. Então, com 18 ela já estava assim, vai acabar, é menos um dia. Eu vou casar. Aí casou com 19, então, olha só esse caso, é uma exceção, é um estudo de caso, é uma pessoa à parte. Agora, vou me casar com 25, vou começar a namorar com 15, cara, são 10 anos de namoro. Aí, 10 anos de namoro é sinistro. Tem tudo para dar errado, tem tudo para ter problema. E o pior, quando termina, aí você tem que vir aqui para a igreja, encontrar o ex,
Rapaz, ex é coisa do inferno. Você senta aqui, o outro passa e fica aquele clima, né? Aquele sentimento, um negócio ruim. Se a gente pudesse combinar, pô, vai num culto que eu vou no outro, seria o ideal. Não tem coisa pior do que isso, galera. Então, o ideal é você se programar para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Pô, se for a vontade de Deus para a sua vida, não se casar, poxa, maravilha, coloque isso diante de Deus, pense que há vantagens nesse sentido. Por isso que eu estava falando sobre a questão da idade. Eu, por exemplo, né, sou casado e tenho 2 filhos. Então, ó, vocês devem ter reparado, acabou a reunião de oração, minha filha já correu para falar comigo ali. Minha filha é lindeza, uma gracinha. Aí ela já me distrai de tudo, e eu queria sair da reunião de oração e vir direto para cá, já para me concentrar naquilo que eu tinha que pregar. Só que aí, pô, a gracinha da minha filha me encontrou no meio do caminho, aí eu tive que, pô, falar com ela, tal, aí já me distraiu. Aí eu já cheguei aqui no culto, já meio que em cima da hora, tive que pegar o microfone, o culto já tinha começado, isso para mim não é legal. Aí vocês percebem, eu estou aqui meio acelerado, estou meio acelerado, beleza? Porque essa exigência. Agora, pô, não tem compromisso nenhum com ninguém, beleza, vou sair, vou voltar e vou servir a Deus sem problema nenhum. Eu me lembro de uma moça chamada Djanira, já contei esse exemplo para vocês, né? Ela recebeu um chamado de Deus cristã, recebeu o chamado de Deus para ser missionária em outro país, um país perseguido e tal, país muito pobre, muito perseguido. E aí ela disse que quando ela entendeu que Deus chamou ela para aquele ministério naquele país, ela era enfermeira, Deus a chamou também para que ela fosse solteira. Porque ela pensou assim, cara, quem que vai querer me acompanhar nessa missão, entendeu? Tem que ser alguém com o mesmo chamado que eu. E ela tinha recebido o chamado dela sozinha. Então ela entendeu que era a vontade de Deus que ela vivesse no celibato, que ela vivesse sozinha mesmo. E ela vai lá e assume a vontade de Deus, e ela testemunha que isso foi o melhor para a vida dela, e certamente foi. Colheu muitos frutos, pregou o evangelho, viu vários milagres, coisas maravilhosas. Então a gente tem que tentar, galera. Então, resumo disso tudo. Cara, não se precipite, tente buscar a vontade de Deus para a sua vida, tenta orar mesmo para saber. Você já perguntou para Deus se Deus quer que você namore? Você já perguntou para Deus alguma vez se Deus quer que você se case realmente? Você já perguntou qual é o momento correto para isso acontecer? Como que a gente aplica essa parada ao nosso coração? Única aplicação: prepare-se para o futuro dentro do propósito de Deus. Prepare-se para o futuro dentro do propósito de Deus. Então, ó, qual é o propósito de Deus? Deixar pai e mãe, beleza? Então você tem que se preparar para isso. Você tem que agora, qual é o seu papel? Correr atrás de situação financeira suficiente para deixar pai e mãe. É o que você tem que fazer. Quer casar logo? Qual é a lógica de casar logo? É namorar logo ou correr atrás dessa situação em que você possa deixar pai e mãe para viver uma independência financeira? Então, se você quer casar cedo, você tem que correr atrás de ter a sua independência financeira. É hora, galera, de estudar, é hora de se virar na vida, de aprender língua, beleza? Se possível, pô, fazer intercâmbio, se puder, vocês tiverem essa oportunidade. Eu nunca tive, mas se vocês tiverem, pô, maravilha, aprende, estuda o máximo que você puder, para que em breve você possa se casar, se surgir a oportunidade. Ó, a maioria, não quero, né, azedar o namoro de ninguém, mas a maioria, isso é estatística, pessoal, a maioria dos namoros que começam muito cedo, esses namoros não resultam em casamento. Infelizmente, pode chorar aí agora, beleza? Vou te dar um lencinho aí para você chorar. O meu caso, por exemplo, né, tem outros irmãos aqui da igreja, são exceções, pessoas que se conheceram na escola e que, pô, se casaram, é exceção da exceção. Cara, não faça besteira, seu corpo, beleza, pertence ao seu marido. Enquanto a pessoa que estiver contigo e a sua esposa, enquanto a pessoa que estiver contigo não for seu marido e sua esposa, não entregue seu corpo para ela, nem por imagem,
Pô, negócio de ficar tirando foto, fazendo nude, compartilhando imagem, cara, você está atraindo maldição do inferno para a sua vida. Você não sabe o que é isso, beleza? Você não sabe que tipo de porta você está abrindo na sua casa através desse aparelhinho aqui, quando você, tira a fotografia do seu corpo e manda para outra pessoa. Tome muito cuidado. Preserve a sua intimidade para a pessoa que merece a sua intimidade. Beleza? Eu hoje consigo dizer isso para vocês, queridos, eu só tive uma mulher na minha vida. Olha só que bênção, só tive a minha esposa, e Deus permitiu que eu vivesse assim. E cara, quando eu estou com a minha esposa, eu não tenho expectativa nenhuma que não seja ela mesma. Isso é maravilhoso, eu não tenho crise, não tenho problema, eu tenho outros problemas. Você repara, mas nesse caso, cara, não tem problema nenhum. Toda a galera que está hoje plantando pornografia, nude, intimidade sexual, lá na frente vai colher o inferno no casamento. Beleza? Vai viver uma vida estragada e feia e suja. Hoje a gente atende vários homens com problema na área sexual porque chafurdaram na adolescência na pornografia. E aí não conseguem ter relação sexual com a esposa. A gente atende essa galera hoje aqui na igreja. Então, cara, pare e pense, beleza? Olhe para o conselho de Deus e julgue qual o melhor conselho. O livro de Provérbios vai dizer o tempo todo que esse é um caminho de morte. Caminho de morte. Beleza? A gente às vezes acha que não. Caminho de vida, certamente é ouvir o conselho de Deus e fazer a vontade de Deus. Dentro do propósito de Deus, viva um namoro santo. Entenda que há limites ali para você. O que você tem que entender no namoro? Não é cada milímetro do corpo, né, do seu namorado ou da sua namorada. Não. Você tem que entender cada milímetro do coração dessa pessoa. Saber se o coração dela pertence a Jesus ou não. Que é isso que vai fazer diferença lá na frente. Galera, hoje vocês são novinhos, todo mundo é muito bonitinho. Amanhã o tempo passa, não vai ser assim. O que vai ficar? Uma pessoa que seja temente a Deus, fiel a Deus. Seu amigo, sua amiga, é assim que tem que ser. Se essa pessoa, a minha esposa, sempre foi a minha melhor amiga, sempre foi. Então eu me casei com ela sabendo que a gente ia namorar para sempre. Por quê? Porque ela é minha amiga e sempre foi assim. Você tem que escolher uma pessoa nesse nível, beleza? Uma pessoa com quem você converse, e uma pessoa que seja legal e engraçada, te trate bem. Cara, uma pessoa mal-humorada, carrancuda, uma pessoa briguenta, essa pessoa vai ser pior ainda quando você casar. Meu namorado grita comigo, o que você acha, quando casar vai mudar? Vai mudar para pior, beleza? No casamento ele vai querer te enforcar. Se ele está gritando agora, imagina quando casar. Para pensar. Uma pessoa que não é fiel agora, não vai ser fiel quando casar. Consegue entender? Então, agora é a hora, o namoro vai servir para isso, para você medir o coração. Entender, aquele coração, coração de servo, coração de serva de Jesus. Então, o casamento tem condições de durar para sempre, senão vai ser estragado em breve. Queridos, gostaria que essa palavra falasse ao coração de vocês, que vocês repensassem. Certamente é Deus falando com vocês. Gostaria que você colocasse seu relacionamento em oração diante de Deus, crendo que o Senhor pode te orientar, fazer você esperar mais um pouco, beleza? Ou sendo o momento certo, Ele pode te mostrar também que é o momento certo. Cara, isso é muito pesado para você? Maravilha! A Bíblia traz esse jugo que é muito mais leve do que o jugo do pecado. Então, saca só o peso que a Bíblia traz para a gente?
é muito mais leve do que o peso do pecado. Se você acha que isso é pesado demais, imagine o peso do pecado, meu irmão. Jesus falou assim: venham a mim e eu vou aliviar o peso de vocês. Essa é a palavra de Jesus. Cara, não há nada mais bonito do que você se casar com a sua melhor amiga, do que você ter relação sexual dentro do casamento com uma única pessoa. Não há nada mais bonito do que você construir uma família com essa pessoa. Não há nada mais bonito do que isso. Qualquer outra coisa é mentira, engano, mentira de Satanás ou de Hollywood ou de qualquer coisa nesse sentido. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa. Obrigado, Senhor. Ajuda a gente a viver o Teu Evangelho dentro do desafio que é o Teu Evangelho para nós, Pai. Em nenhum momento foi dito que seria fácil, mas em todos os momentos a gente sabe que o Senhor estaria conosco. Não há nada que a gente não possa suportar. E certamente o peso da santidade é muito mais prazeroso e leve do que o peso do pecado e das suas consequências, Senhor. Ajuda a gente a decidir a nossa vida diante do Teu altar, Senhor. Ajuda, Jesus, a gente a decidir a nossa vida diante do Teu altar, diante da Tua palavra, Pai. Converte o nosso coração, Senhor. Só Você pode fazer isso. Sei que a minha palavra não vai ser suficiente para convencer ninguém, Senhor. Mas Você pode fazer, Senhor. Confio em Você. No nome do Teu Filho. Amém.